Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Já pedindo a você que tem gostado das reflexões para se inscrever no canal e compartilhar com pessoas que você acha que possa gostar ou que possa ter interesse pelos temas abordados aqui no canal sobre espiritualidade, espiritismo, enfim. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre Jesus e a sua caminhada evolutiva na visão espírita. Nós vamos iniciar o capítulo do Cristo Consolador, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes nós vamos fazer essa reflexão para que possamos compreender e entender um pouco sobre quem é Jesus na visão espírita, para que quando a gente passar para o capítulo Cristo Consolador, a gente tenha mais uma amplitude para que nós possamos compreender de forma mais ampla o que Jesus realmente quis trazer quando ele encarnou aqui na Terra e não reencarnou na Terra, porque Jesus encarnou somente uma vez na Terra. E nós vamos ver a partir daí, a partir dessa reflexão, quem foi Jesus, quem era esse Espírito. E antes de começar a reflexão, eu indico a leitura de algumas obras que trazem uma compreensão maior sobre Jesus. Entre elas, o livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, Irmão X pela psicografia do Chico Xavier, e também o livro que traz o título de Emmanuel, é uma psicografia do Emmanuel, e também quem psicografa é o Chico Xavier, e nesse livro Emmanuel tira várias dúvidas sobre a formação do planeta Terra. E também no livro A Caminho da Luz, também psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste livro, Emmanuel vai detalhar de forma muito ampla a missão, o propósito de Jesus, os primeiros espíritos que reencarnaram aqui na Terra e o que Jesus programou para nós, que ainda naquela época éramos espíritos que talvez estávamos voltando de outros planetas, vindo de outros planetas, menos evoluídos ainda do que a Terra, ou outros mais evoluídos, dependendo. E nós estávamos vindo para esse processo de aprendizado aqui, porque sim, muitos de nós somos espíritos de outros planetas que viemos aqui reencarnar na Terra. Aliás, a gente pode dizer que a grande maioria, porque nós desenvolvemos o nosso psiquismo humanoide, humano, em outros planetas e viemos aqui para a Terra. Então muitas das pessoas às vezes acham que a Terra é espíritos muito menos evoluídos do que outros planetas. Isso é verdade, mas nós estamos à frente de muitos outros planetas. Tem planetas que ainda está atrás de nós no quesito evolução. Então, mesmo com todos os nossos erros, com as guerras que ainda existem no nosso planeta, com a violência, com a corrupção, com tudo isso que nos coloca numa escala de espíritos inferiores, ainda assim nós já evoluímos muito. Claro que ainda temos muito a evoluir, muito a aprender, mas nós já demos alguns passos e alguns espíritos que aqui estiveram na mesma condição que nós, talvez começou a reencarnar junto de nós, já está em planetas muito evoluídos ou em esferas superiores muito evoluídas, porque escolheram um bom caminho. E Emmanuel vai dizer o seguinte: Jesus foi um espírito desse. Jesus evoluiu muito rápido, ele seguiu numa linha reta. Então Emmanuel fala isso lá no livro Emmanuel. Ele fala: Jesus teve a oportunidade de reencarnar várias vezes, sim, mas ele seguiu numa linha reta. Então nós vamos ler um pouco esse texto para a gente começar a compreender. É um texto de minha autoria. Eu fiz esse texto para muitas pessoas, tinha muitas pessoas que tinham dúvidas sobre quem era o Jesus na visão espírita, porque muitas pessoas têm uma visão de Jesus no quesito religioso de outras religiões, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, enfim.
Então eu fiz esse texto e a gente vai ler esse texto e a partir daí nós vamos discutir um pouco sobre ele. Muitas pessoas, quando estão começando a sua caminhada no espiritismo, trazendo herança de outras religiões, acabam por achar que Jesus já foi criado e evoluído. Muitos acreditam que Deus o criou perfeitamente, mas não foi bem assim. Jesus passou por todas as etapas evolutivas que todos os espíritos tiveram e terão que passar. Portanto, gente, Jesus é um espírito, assim como nós, criado simples e ignorante e passou pelas etapas evolutivas. A única diferença que Emmanuel diz é que esse processo aconteceu de forma rápida pelas escolhas do Cristo, assim como nós podemos escolher continuar no erro, continuar com a nossa vida do jeito que está, ou escolhermos andar um pouco mais para frente com ela. Isso é a escolha de cada um de nós individual. Tem pessoas que vão demorar muitos e muitos séculos para compreender algo que outras em um século ou em menos de um século aprendem. Isso aí depende de cada um. E aí vamos continuar o texto. Sim, Jesus reencarnou milhares de vezes e passou por vários processos até chegar à categoria de espírito crístico. Sim, espírito crístico. Claro que essas reencarnações foram em outros planetas, pois na Terra ele só teve uma única encarnação, como eu já disse, mas em outros mundos diversas, até chegar à hierarquia que ele tem hoje. Então Jesus está na escala de espírito crístico. Nós vamos ver o que é isso aqui. Os espíritos que chegam na evolução do Cristo são co-criadores em grandes escalas. E o Jesus que conhecemos aqui é um desses espíritos. Ele teve a oportunidade de construir o planeta Terra junto com uma equipe de auxiliares altamente preparados. Sim, foi Jesus que definiu cada detalhe do planeta, ele que organizou os reinos, escalou os primeiros espíritos para reencarnar aqui. Foi um trabalho, gente, de milhões e milhões de anos, muito preparo minucioso e muito estudo. Deus concede a esses espíritos co-criadores em escala maior a oportunidade de criar, com sua permissão, logicamente, e utilizando das massas que é inerente a todos os planetas, o fluido cósmico universal. Cada planeta, portanto, tem seu espírito crístico, que é o seu governador unânimo. No caso do planeta Terra, Jesus Cristo. E aí pode existir algumas dúvidas quando a gente lê esse texto. E aí eu fiz algumas possíveis perguntas que alguém pode ter e eu vou respondê-las também. Então, William, existe vários Jesus Cristos? E a resposta é: existem vários espíritos na escala dos Cristos. Cada planeta tem seu espírito governador ou co-criador em escala maior. São espíritos de alta hierarquia evolutiva, tendo contato direto com as ordens de Deus, mas cada planeta tem o seu nome, adequado para o seu espírito crístico. No caso do planeta Terra, Jesus Cristo. Portanto, gente, nós sabemos, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pela codificação kardeciana, que todos os planetas são habitados. Há muitas moradas na casa de meu pai. Kardec trouxe isso, a gente sabe, isso é uma realidade. Nós comentamos, nós divulgamos isso para o Espiritismo, apesar de muitos espíritas ainda não acreditarem. E isso é uma tremenda ignorância, porque isso está na codificação. Os espíritos informaram isso a Kardec e depois outros médiuns de confiança trouxeram essa informação. Cada planeta é habitado. E o nosso Jesus Cristo, ele não é um espírito crístico de todos os planetas. Ele governa o planeta Terra. Cada outro planeta tem um espírito responsável, um governador, e cada planeta dá um nome para ele. Vou dar um exemplo aqui na ficção. Por exemplo, quem já assistiu aquele filme do Avatar, lá eles tinham um espírito que era como se fosse o governador daquele planeta, que era inclusive para eles uma mulher. Então cada planeta denomina ou dá um nome que melhor soa para eles. E muitos desses espíritos crísticos, que são co-criadores em grandes escalas, reencarnam nesse planeta e levam a sua missão
E tem missionários que encarnam em nome deles. Então cada planeta vai dando a sua conotação, o seu nome a esse espírito crístico. Então, esses espíritos, eles têm o poder e a facilidade de criar. Então Jesus, isso está lá no livro A Caminho da Luz, ele teve a oportunidade de modular, de ajudar na formação da Terra. Ele sozinho fez isso? Não. Ele teve a permissão de Deus, obviamente, porque ele tem um contato direto com Deus. Os espíritos que chegam nessa escala de superioridade, de aprendizado, de evolução, têm um contato direto com o nosso Pai e eles são autorizados a criar planetas para ajudar outras bilhões de espíritos, outros bilhões de espíritos, a ajudarem na sua evolução. E isso aconteceu aqui na Terra com Jesus, com uma equipe de auxiliares imensa de espíritos também evoluídos. Não tão evoluídos quanto o nosso Cristo, mas muito próximos da sua evolução em inteligência, em moral, para adquirirem isso. Lembrando que no plano espiritual não é uma credencial o estudo, a credencial é a moral, é o aprendizado evolutivo. E claro que esses espíritos que chegam na escala de Jesus são espíritos que passaram por dezenas, centenas, milhares de reencarnações em aprendizado e com certeza adquiriram uma moral e uma inteligência muito grande. Por isso que eles são co-criadores. Você que está me ouvindo e eu que estou aqui falando, eu tenho a oportunidade de criar. Nós criamos a nossa realidade. Muitas das vezes o nosso pensamento vira realidade, porque nós, em essência, em espíritos, nós podemos criar. E essa criação, esse co-criadores que nós somos, isso vai aumentando gradativamente que a nossa evolução expande. Então os espíritos, de acordo com que eles vão evoluindo, eles vão tendo permissão e eles vão conseguindo administrar melhor o fluido vital através de uma autoridade psíquica que vai modulando nesses espíritos. Agora, isso eu estou falando de espíritos medianos que estão em evolução. Imagina um espírito na evolução, na hierarquia do Cristo. Vamos continuar o texto para vocês compreenderem. Podemos então, uma das perguntas que vocês podem fazer, poderemos então um dia sermos um espírito crístico ou um espírito co-criador em escala maior? E a resposta é sim, perfeitamente possível. O espírito de Emmanuel já havia nos alertado, somos o que Jesus foi, seremos o que Jesus é. Nessa afirmativa, Emmanuel deixa claro que Jesus passou por todas as etapas evolutivas que nós estamos passando e que um dia qualquer espírito poderá ser sim um espírito co-criador em escala maior ou um governador unânime de um planeta. Claro que isso ocorrerá com muita evolução, talvez em alguns casos será preciso de bilhões de anos em reencarnações depurativas. Então sim, você pode um dia ser um espírito crístico. E muitas pessoas, quando ouvem isso de outras religiões, acham isso um absurdo. Nossa, nós vamos poder chegar na hierarquia do Cristo? Sim, com muita evolução, aprendizado, com muita humildade, nós vamos sim um dia poder chegar numa evolução do espírito crístico, com muito bom senso, tá, gente? Nós não vamos chegar no nível de Deus. E a evolução, ela é constante. Então, um dia, com muita evolução, muito aprendizado, em alguns casos, como eu escrevi aqui, será necessário bilhões de anos em reencarnações? Sim, bilhões, porque nós somos imortais. Nós somos eternos. Nós vamos reencarnar e ficar no plano espiritual quanto tempo for necessário para nosso aprendizado e evolução. Então hoje, se você está vendo aí um problema ou uma dor sua, pensa que você é eterno, que isso passa, que isso é pequeno. E um dia você vai poder chegar na evolução de um espírito crístico, governar um planeta. Sim, isso vai acontecer amanhã, depois de amanhã? Não, isso vai acontecer com muita evolução. Mesmo um espírito hoje que esteja no nível evolutivo muito grande, ele ainda vai passar por um grande processo. E aí vem a próxima pergunta que muitas pessoas me fazem. William, Jesus é Deus? Não. Conforme dito acima, Jesus é um espírito super evoluído, governador do planeta Terra, filho de Deus como nós, nosso irmão mais velho, que nos ajuda na nossa caminhada. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores na questão de número 625, aquela famosa pergunta:
qual é o maior modelo de evolução para a humanidade? E os espíritos superiores respondem: vede Jesus, olhe a sua vida, que é o modelo e guia da sua humanidade. Mas os espíritos deixam bem claro que do planeta Terra. Então Jesus é o nosso exemplo a seguir para nós atingirmos. Então, se ele é o nosso exemplo, a gente pode atingir sim. Sendo assim, então Jesus ainda poderá evoluir? Perfeitamente. Os espíritos evoluem constantemente. Dentre as escalas dos espíritos crísticos, há também os superiores. Então, sem dúvida, na imensidão do universo, há espíritos mais evoluídos que o nosso Jesus Cristo. Sim, gente, nós temos bilhões de planetas habitados, cada um com seu Cristo. E tem espíritos que governam vários planetas, então são espíritos crísticos, co-criadores em grandes escalas, que podem ser mais evoluídos que o nosso Cristo. O nosso Cristo, ele tem cerca de mais de 12 bilhões de anos de evolução. Porém, pode ter outros que podem ter 20, 30 bilhões e podem ainda ter conhecimentos maiores. Imagina a capacidade de cocriação desses espíritos. A pergunta, a última: Jesus então voltará a reencarnar na Terra? Não. Sua mensagem sublime através do Evangelho já foi dada e a cada dia está sendo mais ampliada. O que ocorrerá é a evolução do planeta Terra, na qual já está ocorrendo. Não haverá necessidade de Jesus voltar. Claro que com a nossa evolução, nós nos aproximaremos mais da essência do Cristo e galgaremos mais nos aproximando das leis divinas. Na nossa atual evolução, ainda fica muito difícil compreender a ordem dos espíritos muito evoluídos, como foi o caso de Jesus Cristo. Mas o conhecimento começa a pairar sobre nós e devemos começar a nos esforçar para sairmos da zona de conforto do conhecimento. Eu gosto muito de uma frase do irmão Benedito, nosso amado irmão Benedito, que fala: para aprender é preciso antes de tudo se desprender. Então, para entender isso que nós estamos conversando aqui, tem que se desprender de muitos conhecimentos que está aí arregado em nosso inconsciente de outras encarnações e dessa mesmo. Para mais esclarecimento, leia no Livro dos Espíritos a ordem de evolução dos espíritos, leia o livro A Caminho da Luz, leia o livro de Emmanuel, que chama Emmanuel, título de Emmanuel, leia o livro Boa Nova, que traz pedaços do Evangelho com um esclarecimento muito grande, para que vocês possam compreender mais esse tema sobre Jesus. Eu volto na próxima reflexão conversando sobre o Evangelho, sobre o Cristo Consolador, mas vocês precisam compreender quem é esse Cristo. Que espírito é esse que há bilhões de anos evoluiu, que ajudou a construir esse planeta, que ora, intercede a Deus por nós, que tem um contato direto com o nosso Pai, que veio à Terra sendo evoluído, tendo esse conhecimento, se fez pequeno, se reduziu a 1 miligrama de luz e trouxe para nós a bem-aventurança, o Evangelho, o amor ao próximo, que trouxe, gente, uma revolução na sua época. Imagina, Jesus se reduzindo, talvez ele teve que reduzir 100 vezes para estar entre nós, ou 1000 vezes, e mesmo assim a luz dele ofuscou tantas as pessoas que ele foi crucificado, ele foi criticado e até hoje muitas pessoas o criticam e o humilham. Imagina se ele demonstrasse a sua expansão quando ele estava aqui. Então Jesus tinha essa questão da elegância, da humildade, aonde ele passava ele transparecia que ele era, mas com muita humildade, com muita sutileza. Isso é uma característica dos espíritos evoluídos, se fazerem pequeno. Você olha para eles, você sabe que tem algo de diferente. É algo que te atrai, que te traz um conforto psíquico, que te dá uma vontade de evoluir, mas ao mesmo tempo eles se reduzem, eles se mostram pequenos, porque isso faz parte da humildade da evolução. Então estudem um pouco mais sobre o Cristo e eu espero vocês na próxima reflexão. Fiquem com Deus.